nascia uma nova família do corpo de Cristo. Nascia a Igreja Batista Emanuel, uma igreja fundamentada na palavra e apaixonada pelo Senhor Jesus. Igreja construída por pessoas com propósito, famílias. E hoje iremos relembrar um pouquinho das histórias dos irmãos que fizeram e fazem parte da história da Emanuel, a igreja da sua família. Em 97 eu fui convidado através do pastor da Igreja Batista Central para fazer a instalação de uma congregação na Concórdia. Eu estava procurando um eletricista e aí eu não era evangélico. E eu fui fazer a instalação da congregação na Concórdia. E chegando lá, eu fiz a instalação da igreja. Fiquei mais ou menos um mês fazendo a instalação, preparando o templo ali para a inauguração. E aí eles convidaram a gente para a gente participar da inauguração da igreja, da congregação, que era a Congregação Batista Central, aqui no Casebre. E aí eu e minha esposa fomos convidados e chegou lá. No momento a gente ainda era namorado. Namorado. Ainda não era esposa. Isso, é verdade. Éramos namorados quando eu recebi o convite para estar indo lá. Isso. E aí a gente, no primeiro dia que inaugurou a igreja, a congregação, foi uma festa, foi maravilhoso. Muita gente se converteu ali na congregação, não foi, Lu? Foi. E assim, só falando, nesse período que a gente começou a visitar. Então, sabe aquela questão de ir no culto, se tornar amigo ali, porque a mãe dele em si já congregava lá. Ela já era membro da Batista Central. E por ela morar próximo, ela passou a congregar ali, na Concórdia. E a gente passou vários domingos visitando. E quando foi um certo domingo, eu primeiro fiz minha decisão. Aceitei o Senhor. Que 8 dias depois, no próximo culto, aí foi que ele aceitou. Aceitei. E a gente começou a caminhada aqui na Batista, de início na congregação da Batista Central, e depois que se tornou Emanuel. Mas até ser Emanuel, teve um longo percurso, né? E aí aqui a gente desenvolveu a nossa caminhada com Cristo. E o que a gente pode falar assim da nossa caminhada na Batista Emanuel, logo na chegada, que foi aqui que a gente construiu família, logo depois do casamento. Eu trouxe Henrique para cá com 11 meses de nascido, quando a gente começou a Batista Emanuel. E aqui Henrique cresceu, acompanhou o desenvolvimento dele. Depois eu engravidei, tive Davi, que também cresceu aqui no Evangelho. Nasceu em 2004. 2004 foi. Então, assim, para nós, assim, a gente tem uma história. Construímos uma história aqui no Emanuel. E também vieram os tempos difíceis na nossa vida, né? Com certeza. E foi aqui no Emanuel também que a gente achou apoio, nos sentimos confortados por irmãos, abraçados por irmãos, né? Então, assim, temos uma história construída aqui no Emanuel. Inclusive, eu trabalho com famílias, que eu sou agente de saúde. E aí, uma pessoa, quando eu retornei do primeiro episódio da cirurgia Zé Raimundo, de Salvador, ela disse assim, eu pensei que vocês eram parentes do pastor Glaucio. Eu falei, não, somos só ovelha. Aí eu perguntei por quê. Ela disse, porque no dia de o chamado para a oração pela vida de Zé Raimundo, ele tomou aquela dor. Ele trouxe a igreja e pediu para que a igreja clamasse pela vida dele. Eu pensei que era um parente dele. Eu disse, talvez não sejamos parentes de sangue, mas somos parentes porque somos filhos de Deus. Então somos irmãos, né? E aí eu tenho uma história muito bonita aqui no Emanuel. Com certeza. E no segundo episódio da cirurgia, que foi agora em 2022, quando eu fui para Salvador, que eu recebi aquela notícia que eu ia ter que fazer outra cirurgia, faltou terra nos meus pés. Eu só pensei ali o pior. Mas depois eu disse, não, eu tenho um Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. E vou clamar, vou pedir aos irmãos que orem pela minha vida. E aí foi o que eu fiz.
passei essa situação, a minha causa, e contei aos irmãos, pedi aos irmãos da Batista Emanuel oração, como eu pedi a várias igrejas. Mas foi aqui que eu recebi muitas palavras de conforto, dizendo, irmão, Deus vai lhe curar, Deus vai fazer algo grande na sua vida. E quando eu fui para aquela cirurgia, há 9 meses atrás, eu senti ali a presença do Senhor. Porque eu tinha um batalhão, um exército orando por mim. O pessoal aqui, os irmãos da Batista Emanuel, eu sentia a presença do Senhor ali naquele momento ali. Foi tanto que eu entrei na sala de cirurgia. Era mais ou menos meio-dia, não foi, Lu? Foi, mais ou menos meio-dia. Quando foi... Não, você entrou na sala de cirurgia às 7h40 da manhã. Mas eu fui operado mais ou menos no horário de 11 horas. Não, meu amor. Você foi operado de manhã. E 11h40 você saiu da cirurgia. Foi isso mesmo. 11h40. Quando foi 9h30 da noite, eu fui desentubado. O médico chegou próximo de mim, eu abri o olho e ele perguntou, seu Raimundo, o senhor está tudo bem com você? Eu falei, está tudo bem comigo. E ele, eu vou lhe desentubar. Ele me desentubou. E ali eu vi a mão do Senhor ali, através das orações dos irmãos. Eu me sinto tão feliz de dizer que eu faço parte dessa família. E nesse momento difícil, a gente, como o Zé Raimundo disse, a gente pode contar com esses irmãos, com esses amigos. Muitos irmãos aqui estavam presentes conosco, sofrendo junto e vivendo a mesma luta nossa. E com certeza, eu tenho certeza, que a nossa vitória é a vitória de muitos. Amém, né? Que eu vejo a alegria no rosto de cada irmão que chegou, que disse, Varão, que bom que você está presente, que bom que você está aqui. Glória a Deus. Então, assim, congregar na Batista Emanuel para nós é um privilégio. É um privilégio mesmo. A minha trajetória na Igreja Emanuel, para mim, é uma bênção, porque eu faço parte dela desde... vai completando 23 anos, não é isso? Então, eu venho desde esse tempo frequentando Emanuel, desde que ela era lá na Concórdia. E aí eu faço parte, né, desse povo maravilhoso, da chegada do pastor Glaucio na igreja, né? Que aparentemente, a gente olhando assim, realmente parecia assim uma criança que ia pastorear a Igreja Emanuel. Aí, para falar a verdade, quando eu vi, eu falei, nossa, meu Deus, será que esse homem vai dar conta desse rebanho? Da franzininho, assim, todo tímido. Mas eu falei, essas pessoas mesmo que Deus usa, né? Essas pessoas assim, que é humilde, né? Que a gente olha e aparentemente, né, parece franzininho, menininho, mas atrás desse menininho tem muitas coisas boas a passar para a gente, né? Então, desde lá que eu faço parte dessa Igreja Emanuel. Aí vim para aqui, participei da outra igreja, né? Que quando começou também, que era pequena, mas Deus foi acrescentando bênçãos e mais bênçãos e enviando pessoas. E aí a igreja ficou pequena. Aí veio, né, a batalha para fazer algo para construir outra igreja, que já não estava cabendo os membros naquela igreja. Então foram os momentos muito bons, muito edificantes que eu vivi desde aquela igreja lá até chegar nessa aqui. Cada momento que eu venho aqui nessa Emanuel, eu saio regozijada, porque a partir do louvor, da mensagem, né, da palavra de todos, da Escola Bíblica Dominical, então isso tem edificado nossas vidas e nossa, se dependesse de ficar aqui 24 horas nessa igreja, para mim seria uma bênção, né? Porque a gente ia ficar mais cheio do Espírito Santo. Eu sou grata tanto a Deus, né? Que às vezes falta palavra para expressar, né, o que eu sinto aqui. Olha, a mensagem que eu sempre passo, né, é para dizer que pode vir fazer parte dessa igreja, porque realmente é uma igreja acolhedora, que acolhe pessoas, dependente de raça, de cores, não tem isso. E as pessoas que eu sempre convido, às vezes quando tem as programações eu convido pessoas amigas minhas, irmãs, pessoas que ainda nem é evangélico. Aí elas falam assim, para aquela igreja eu vou, porque eu gosto da Batista Emanuel, gosto do pastor. E aí sempre vem, todas as vezes que eu convido elas vêm, porque diz que ama as mensagens que o pastor Glaucio traz. Então é uma referência, né, por aí. E é pessoas que não é evangélica.
E ainda fala que se ela tiver de se converter, vai se converter aqui na Igreja Emanuel, Batista Emanuel, porque é onde se sente bem. Eu, glória a Deus por isso, né? Por isso que eu tô lá. Eu me sinto bem. A história aqui na Emanuel vai fazer agora 20 anos. Eu lembro que quando eu comecei a congregar aqui, não tinha nenhum vínculo com ninguém evangélico. De uma visita, comecei a fazer mais visitas e aí me converti aqui. Eu lembro que eu vim de um processo que eu era muito ferida. Cheguei aqui muito ferida, muito cheia de dores, muito cheia de traumas. E eu louvo a Deus porque eu fui abraçada nessa igreja por pastores e pastoras, irmãos e irmãs, assim, divinamente, porque eu tenho aqui como a minha segunda casa e a minha casa que trouxe cura na minha vida, através das vidas deles. Eu costumo dizer que nós aqui temos pastores, porque eu tenho pastor Lumar, pastor Glaucio, pastora Tati, pastora Gisele, pastora Lúcia, como pais e mães. Porque pai e mãe é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que tem amor, é aquele que se preocupa. Então, assim, eu recebo isso ao longo da minha caminhada aqui. E esse ano faz 20 anos que eu congrego aqui. E cada dia mais eu me apaixono pela minha igreja, pelos meus irmãos. Hoje nós fazemos parte de ministérios aqui para a glória de Deus. E ao longo dessa jornada temos contemplado, né, grandes coisas que o Senhor fez nas nossas vidas. Interessante que, da mesma forma que Graciela chegou um pouco ferida, também cheguei um pouco ferido na Igreja Batista Emanuel, há 22 anos atrás. Saí de uma outra congregação, mudei para aqui, para o Caseb, e buscava uma igreja para congregar, uma igreja a qual pudesse ser acolhido, que eu pudesse ser acolhido. Visitei algumas outras igrejas, mas faltava alguma coisa. E ao vir num curso que tinha aqui, um curso de escatologia com o pastor Jurandir, que estava sendo ministrado aqui, eu vim pelo domingo de manhã para conhecer a igreja, convidado por Edivaldo, pastor Edivaldo. E chegando aqui, ao chegar na porta da igreja, eu fui acolhido de maneira tal que meu coração logo falou, é aqui que eu quero ficar. E faço 22 anos. Quando eu cheguei, era o templo antigo. Interessante que os bancos ainda eram de madeira. A rua era complicada, uma rua, quando chovia, era muita lama para que você pudesse chegar aqui. Quantas vezes eu vinha ali pela Rua Paraguai e chovendo, e para chegar aqui era difícil, porque tinha muita água na rua, muita água empoçada. Mas aprove Deus que a Batista Emanuel, Deus me tratou de maneira tal. Amém. Que eu costumo dizer que eu tenho uma raiz enficada aqui, que não vai para lugar nenhum, está aqui, florescendo aqui. Teve uma certa época na minha vida, a qual a igreja enchia de maneira tal, no templo antigo. E os mais antigos lembram que tinha uma escada do lado da igreja, a escada que a gente ia para o primeiro andar aqui no fundo, que a sala do pastor era embaixo, secretaria. E eu sentado naquela escada, perto do altar, porque tinha uma janela que dava para o altar, eu vi as paredes da igreja toda suja de limo, que a água bate da pingueira da chuva e suja de limo. E Deus falou fortemente no meu coração, vê esse limo? É da minha casa. Você faz parte desta construção. Vocês não sabem como meu coração ardeu de amor a partir daquele momento. Deus saber que, mesmo aquela parede surrada, suja de limo, Deus falava com o meu coração que eu fazia parte dessa construção. E é amor. É amor. E esse amor foi Deus que foi colocando no nosso coração. Essa raiz só tende a nos dar frutos. E eu louvo a Deus. Tanto frutos que chegou o momento que nós nos conhecemos. Mas Deus, ele foi tão maravilhoso que eu vou contar algo para vocês
que a um determinado ponto da minha vida, eu orei que eu não queria ter relacionamento com ninguém, a não ser que Deus me mostrasse o que Ele queria para a minha vida. E 6 meses antes de conhecer a mulher que eu ia casar, eu sonhei com ela. Eu sonhei e acordei, falei assim, Senhor, o que é isso? Não tive resposta nenhuma. O tempo passou. 6 meses depois, eu estava de obreiro na igreja, no templo antigo. Quem passa por mim? A mulher a qual eu tinha sonhado. Eu? Ela. Meu coração quase que sai pela boca, vocês não têm noção. Mas eu me contive, segurei e falei, Deus, eu sonhei com essa pessoa. Sonhei que eu tinha ido para a casa dela namorar, mas eu não sabia onde era a casa. Eu ia para um lado errado. E se for do Senhor, o Senhor vai nos carregar, vai encarregar de nos unir. E assim foi feito. Nós fomos nos aproximando a cada dia que passa. Amém. O primeiro contato que nós tivemos foi no Dia dos Pais. Dia dos Pais. Distribuindo um folheto. Descobri que ela tinha um filho, eu também tinha um filho. E dali Deus foi nos unindo. Amém. De maneira tal que 1 ano depois praticamente nos casamos. Nós né? nos casamos. 25 de outubro, eu ia falar dezembro. 25 de dezembro é Natal, 25 de outubro nós Foi. casamos. Não somos perfeitos, mas temos o perfeito na nossa vida, Amém. que é o Senhor. Amém. Ele vem nos moldando, nos lapidando e eu amo a igreja que eu congrego. Uma curiosidade, no nosso casamento, o templo estava em transição. Estava saindo o templo antigo, Entrando que era a igreja novo. antiga, entrando o novo. No nosso casamento, a igreja nova estava sobrepondo a igreja velha, estava passando por cima da igreja antiga. E não é tanto que nós tivemos que esconder algumas paredes Com malha, porque estava cruas, sem reboco, sem nada. Nós tivemos que fazer alguma coisinha para cobrir. E ali foi o início, 17 anos atrás. E eu louvo a Deus, porque Amém. Deus me deu a mulher a qual eu sonhava. Amém. Te amo, menina. Emanuel é a igreja da minha família. Emanuel é a igreja da sua família.